Hoje eu vim trazer um pouco da cronologia de Resident Evil. Lembrando que esse vídeo ele é mais sobre a história do Resident Evil do que gameplay e tudo mais. Mas eu posso dar alguns comentários, alguns pitacos sobre isso sim. Oi, eu sou a Sheva, eu faço vídeos de jogos indies e alguns outros jogos e hoje eu vim trazer uma cronologia para você inteira, para você que está se preparando para o Resident Evil 9, mas não sabe por onde começar quando você pensa no quesito de história. A gente já pode marcar no Resident Evil 1, o Resident Evil 1 ele é bem parecido com o Zero, ele também aborda isso da mansão Spencer, da floresta tá cheia de infectados, tanto na mansão e lá, da equipe desaparecida, da Jill e do Chris indo investigar e descobrindo vários mistérios dentro daquela mansão. E também começa a flertar com o envolvimento da Umbrella Corporation com o T-Vírus, porque o Oswald Spencer, ele é um dos fundadores da Umbrella, se não o fundador da Umbrella. Aqui você já tem alguma introdução de alguns monstros do Resident Evil, que é o próprio cão, que ele é infectado, fica um pouco monstruoso, mas a gente ainda tá naquela vibe de zumbi. Então, tudo que a gente vê no Resident Evil 1 é bem no começo, bem na exploração do survival horror. Esse jogo ele tem bastante investigação, tem mistura de elementos com puzzle também, pela mansão para você descobrir o que está acontecendo ali. Os principais, como eu disse antes, são o Chris e a Jill, então eles vão investigar toda aquela área ali e você vai começar a entender da onde que nasceu o T-Vírus, porque ele é um vírus modificado. Então, ali na mansão que começa a propagação do vírus. Aqui você também tem a introdução do Wesker, que ele é um virologista muito famoso, um cientista, e ele vai ficando louco na cabeça porque ele fica muito maluco pelo vírus. Ele fica achando que o vírus é a vida dele, que vai deixar ele milionário, que vai fazer várias armas biológicas, bioorgânicas, e tipo, começa a ficar lelé da cuca e ele começa a se tornar o vilão da série também, pelo menos no começo dos jogos. No Resident Evil 1 não tem um final canônico. O final mais aceito é que o Chris e a Jill eles derrotam o Wesker e explodem a mansão e fogem de lá. Mas ele não tem um final canônico que liga muito bem a história. Ele só é para mostrar os eventos onde eles começaram. Dito isso, a gente já pode ir para Resident Evil 2. O Resident Evil 2 ele se passa em Raccoon City, só que ele mostra já o vírus se propagando rapidamente e a cidade ficando completamente maluca, cheia de infectado. O que isso se procedeu porque o vírus ele veio dessa floresta que é em Raccoon City também, mas ela na área rural. Rural não, né? Na área florestal. Então, desceu a montanha lá, desceu a mansão e o vírus infectou toda a Raccoon City e começa aqueles eventos doidos, malucos. Aqui você tem o Leon Kennedy e a Claire Redfield como os protagonistas. O Leon aqui, ele tá como Júnior, ele ainda não é pleno, ele tá como Júnior no departamento de polícia, e a Claire, ela é uma universitária. Ela foi pra Raccoon City porque o irmão dela tá desaparecido, e se você não sabe quem é o irmão dela, é o Chris Redfield, e como a gente não tem final canônico no Resident Evil 1, não tem porque o irmão dela estava desaparecido. É um gap que a gente tem na história, mas tudo bem. Vamos compreender isso depois, ou não. Mas é um gap que a gente tem na história. Então eles procuram, ela tá procurando o irmão dela e o Leon tá querendo entender porque aconteceu esse surto. Então aqui a campanha vai se separar entre A e B, dois jogos, tipo, eles não são tão diferentes, mas eles têm histórias diferentes, porque a Claire ela se foca em salvar a vida de uma menininha chamada Cherry Burke. Ela é filha da Annette e do William Burke, são cientistas que ficaram malucos do vírus. E na parte do Leon, ele vai explorar a delegacia e vai entender o que está acontecendo lá dentro, por que está tendo esse surto. E os dois acabam se encontrando porque pela cidade tem um laboratório também da Umbrella que está criando armas biológicas. Então esse jogo ele meio que mostra a perspectiva de dois jovens
que acabaram de chegar na cidade e o surto estava acontecendo e eles estavam lá desavisados. As duas histórias se conectam quando eles chegam abaixo da delegacia e tem um laboratório onde já tem o William Birkin completamente monstruoso, e é onde eles desenvolveram o Licker, que a primeira aparição do Licker é no Resident Evil 2, e também o Mr. X, que é um Mr. Tyrant, que ele é tipo uma arma biológica feita do vírus T. Em resumo, o Resident Evil 2 ele gira em torno de toda a conspiração que a Umbrella fez e todo o caos que está sendo propagado naqueles eventos de Raccoon City. Você vai entender de perto no Resident Evil 2 como que o vírus começou a afetar rapidamente a vida dos moradores de lá e causar uma destruição em massa. Wake up! Come on! Já no Resident Evil 3, ele é simultâneo com Resident Evil 2. Aqui você joga com a Jill Valentine, a protagonista do Resident Evil 1, que após os eventos do Resident Evil 1 0, mesma coisa, ela continua em Raccoon City por causa do vazamento do T-Vírus e todas as informações. Então ela continua lá para investigar o que está acontecendo e a gente tem meio que uma visão por fora. Não ainda tão intimista do que está acontecendo, mas ali a gente tem a introdução do Nemesis também, que é um dos vilões mais emblemáticos da série. E ele foca num terror mais alarmante, meio que desesperador, porque o Nemesis não para de correr atrás da Jill o jogo inteiro, e toda vez que ele corre atrás de você é um desespero, porque ele vai te matar. A perspectiva da Jill, você tem uma perspectiva mais de exército, né? Tipo, do Leon e da Claire, você tem uma perspectiva de pessoas da cidade, uma universitária. Ela não é bem da cidade, mas o Leon tá indo pra cidade, ele é um policial trainee, júnior, então ele tá indo lá pra cidade, você tem uma perspectiva da polícia local, e já de você tem uma perspectiva de exército, de coisas que o governo está fazendo ali para tentar controlar aquilo. E você já sabe qual vai ser o destino de Raccoon City ali, porque você vê que a coisa toda tá muito desempregada e o pessoal tá muito desesperado e tem bicho para todo lado e tem arma biológica e tudo explodindo. E você entende que o que eles vão fazer com Raccoon City, que é a esterilização do vírus e explodir a cidade toda para que ela não exista mais e tentar conter o vírus, que a gente sabe que não adiantou em nada. Agora, Resident Evil Outbreak. Esse jogo, pra mim, ele é o melhor da série, porque ele é da perspectiva dos seres humanos comuns, de gente como a gente. Aqui você tem como protagonista, são 4 protagonistas, se eu não me engano. Aí você tem como uma das protagonistas a Alicia Ashcroft, que é a mãe da Grace no Resident Evil 9. Ela tem um papel muito importante aqui porque ela é uma repórter e ela tá lá vivenciando tudo que tá acontecendo no Raccoon City, e ela é apenas uma pessoa, gente como a gente. Diferente dos outros jogos que você tem os protagonistas mais protegidos, que eu posso dizer assim, é só tomar uma ervinha lá e você fica melhor, aqui você tem o risco de vida real, risco de morte, risco de infecção real, e os protagonistas eles podem ser infectados a qualquer momento pelo vírus. Eles vão tomar a ervinha lá pra ficar bem, mas eles podem ficar infectados, tipo, para sempre. O jogo ele começa assim num bar, tá o pessoal lá bebendo, pessoal de boa, e começa toda a infecção do vírus, a propagação, o desespero. O legal do Outbreak, ele tem essa atmosfera desesperadora, pandêmica, onde não só pandêmica, epidêmica, onde todo mundo tá pegando o vírus muito rápido e começa tudo a ficar destruído, e começam a destruir Raccoon City também. Você é uma pessoa que só tá ou de passagem lá e mora naquela cidade há muito tempo e vê tudo sendo destruído. Então Outbreak ele é muito interessante por causa disso. Ele é como as 3 histórias iniciais. Ele, tipo, o que ele tem de legal na história dele é que ele tem a introdução da Alice, a Ashcroft, mas a história ela é basicamente a mesma do segundo e do terceiro, que é a perspectiva da propagação do vírus e o caos que gerou em Raccoon City e toda a destruição em massa. E
E agora a gente já pode entrar em Resident Evil Code Veronica, que é onde a Claire é a protagonista e ela vai atrás do irmão dela, porque ela descobre que ele pode estar na França e ela vai atrás dele descobrir se ele tá sequestrado, alguma coisa assim, e ela quer saber o paradeiro dele. Esse jogo ele se passa meses depois após os eventos de Raccoon City. E você já sabe, né? Se tem Chris Redfield, tem Wesker. Então, se ele tá ali, o Wesker, o amado que ama o Chris, ele vai estar nesse jogo também. Ele é o vilão desse jogo. E o jogo ele se passa numa ilha chamada Rockford. A Claire ela vai investigar a Umbrella para poder saber o que aconteceu com o irmão dela. Só que ela acaba sendo pega, sendo infiltrada lá, assim, é meio sem noção isso ela sendo pega, porque ela vai toda infiltrada desde o começo do jogo, super inteligente, altas investigações, e do nada pegam ela e prendem ela na ilha. E essa ilha tem um monte de gente infectada com o T-Vírus. Mas aqui a gente tem a introdução do T-Verônica, por isso que o nome do jogo é Code Veronica, que é um vírus mais inteligente, tipo, não mais inteligente, ele meio que age como um parasita, porque ele deixa as pessoas infectadas com consciência, ou seja, ela cria uma mutação. Você fica mais forte e tal, infectado, mas você tem consciência do que você está fazendo. Então, o interessante dessa história é a introdução desse vírus, porque a gente meio que vem a partir desse, tipo o Resident Evil 4, o próprio Resident Evil 7 e 8, onde os personagens eles têm uma consciência do que eles estão fazendo. Eles são, tipo, eles são infectados, mas eles têm uma consciência de, mesmo que seja meio violenta e psicopata, mas eles ainda são infectados e mutantes. Então o Code Veronica, ele te dá uma noção disso, ele dá uma pista do que vem a seguir no futuro. Esse jogo é marcado por reviravoltas, a Claire consegue contato do Leon, ela pede socorro, o Leon fala com o Chris não tava lá coisa nenhuma, ele vai pra lá e enfrenta o Wesker e bala lá pelo low e sai todo mundo no helicóptero feliz da vida, achando que aquilo dali acabou, mas não acabou coisa nenhuma. Mas aqui também é quando o Wesker ele se consolida como vilão da série, até alguns jogos, porque ele consegue a amostra de sangue de um personagem, a qual eu não vou citar, porque pode ser spoiler demais pra você. Ah, mas, Tiano, você tá dando um monte de spoiler. Certas coisas eu não vou falar, porque eu quero... Aqui é foco. Foco. Então, o Wesker, ele pega essa amostra de sangue, que é tipo... É do vírus, do T-Verônica, que ele é misturado com sanguessuga, e um negócio muito louco. Ele pega essa amostra pra ele, porque o interesse dele no vírus é gigantesco, porque ele é um virologista, ele é louco, e ele quer ficar muito forte, ele quer criar a melhor arma bioorgânica, biológica do mundo. Next time we meet, don't count on another. Next time. Until we meet again. Agora entrando em Resident Evil 4. O Resident Evil 4 ele é marcado porque ele é um jogo mais focado em ação do que de terror, diferente dos outros. E ele também é o primeiro jogo 3D da série. E ele também trouxe essa visão over the shoulder, tipo terceira pessoa, o que foi muito inovador na época e é um jogo muito divertido. Ele foi um jogo muito esperado pelas pessoas na época. As pessoas tinham várias especulações do que poderia ser, mas ele acabou sendo completamente diferente. Aqui você acompanha o Leon indo numa missão de salvar a filha do presidente dos Estados Unidos, porque o Leon agora ele não é mais trainee, ele não é mais júnior, ele é pleno. E ele tá indo salvar a Ashley, que é filha do presidente dos Estados Unidos, porque agora ele é um agente do governo dos Estados Unidos. E ele foi capacitado para isso porque ele agora é pleno e ele tem muito treinamento. E ele é super poderoso com as voadoras dele e chutes que pesam mais e matam mais do que uma bala. Então ele é enviado para essa missão na Espanha. É um vilarejo com várias pessoas infectadas. As pessoas infectadas gritando em espanhol o tempo todo. E meio que acontece um culto lá dentro. Então a Ashley foi sequestrada para ser infectada. Então o objetivo do Leon, além de salvar a Ashley, é salvar a si próprio
e também a Ashley pela segunda vez, porque ela vai ficar infectada, o Leon também. Só desgraça acontecendo nesse jogo. O interessante desse jogo é que ele traz o fim da Umbrella Corporation, porque ela acaba sendo destruída, porque é muito, tipo, não dá, gente, pra você segurar tanto bafafá. Você causa genocídio, uma pandemia, você espalha pelo mundo inteiro um monte de vírus maluco. Não dá mais, a Umbrella acabou aqui. E também, tipo, agora a gente tem esses infectados, como a gente viu em Code Veronica, que tem essa consciência que por mais que eles fiquem um pouco irracionais e tal, eles conseguem viver em comunidade mesmo infectados. Então eles têm ambição de alguma coisa. Eles ficam meio que com um caráter bastante vil e bem, tipo, e bem nervoso não. Um caráter vil e uma coisa bem psicopata, mas é uma coisa que faz parte do vírus. E aí você tem a visão da proporção que o vírus causa nas pessoas. Oh. Mierda. Oh. O Resident Evil 5 é o primeiro jogo co-op da série, e aqui você joga com Chris Hadfield e a nossa querida Jill. Shiva, na verdade, é porque eu não sei o que aconteceu, que eu apaguei a Shiva da minha mente durante essa parte do vídeo, mas eu estava falando na nossa querida Shiva. Esse jogo ele é completamente focado em ação, ele não é como os outros, ele tem a atmosfera lá de terror, zumbi, essas coisas assim, mas ele é completamente focado em ação. E aqui você tem a introdução de vários tipos de vírus. Tem o Plaga 2, o Plaga 3, a flor chamada Escadaria do Sol, que ela parece ser a fonte do vírus, e o próprio T-Vírus. Acabei não citando no Resident Evil 4, mas ali a gente tem o Las Plagas, que seria o Plaga 1 desses monte de vírus que tem no Resident Evil 5. O Resident Evil 5 ele é considerado por muitos, mas não por todos, o pior jogo da franquia, porque ele tem muitas coisas que não fazem muito sentido na história, ele tem coisas que não são muito relevantes. Tipo, esses Plagas todos aqui, eles meio que são ignorados e a gente vai para outro vírus quando a gente segue o próximo jogo, que é o Resident Evil 6. Esse jogo ele é bem focado em investigação de armas de contrabando de armas biológicas. Por isso tem Chris e a Jill, porque eles estão investigando isso. Eles trabalham agora na BSAA, Aliança de Avaliação. Peraí, só um segundo. Aliança de Avaliação de Segurança contra o Bioterrorismo. É isso que eles trabalham agora, eles ficam investigando onde tem essas coisas e vão atrás desse pessoal para acabar com o contrabando. E aqui também, durante a trama, quando a Jill ainda não aparece, a gente descobre que a Jill, 3 anos atrás, foi para uma missão e foi dada como morta, mas aí a gente descobre que não morreu coisa nenhuma, e ela se junta a Chris e essa baboseira toda que acontece. Mas ele é um jogo muito interessante porque ele mostra a evolução do vírus também, e também como o vírus foi espalhando pelo mundo. Tipo, as pessoas pegaram esse vírus, essa arma, esse bioterrorismo, assim, essa arma biológica, e foi espalhando pelo mundo por causa do contrabando. Então a gente tem noção disso. Apesar do jogo ser um pouco controverso, apesar do jogo ser um pouco confuso, mas não para todos, ele mostra pra gente como que o vírus chegou no mundo inteiro. Locked and loaded. Son of a bitch. E aí chegamos em Resident Evil 6, que também não é muito aclamado pelos fãs da franquia, para outros talvez seja. Ele se passa 15 anos depois dos eventos de Raccoon City. É um jogo onde ele tem 4 núcleos, é um jogo onde a história é bem confusa, mas eu vou resumir bem para você. Várias coisas acontecem, mas é basicamente o que? A gente tem nesse jogo pela primeira vez Leon e Chris, mas eles não agem juntos, a trama deles são separadas, porque o jogo se baseia em 4 tramas. Então a gente tem o Leon, a Helena, que é a parceira dele nesse jogo, o Chris e o Pierce, que é o braço direito dele nesse jogo, que é o parceiro dele, o Jake e a Cherry
Birkin, que volta nesse jogo, Nesse jogo ela é já uma analista do governo e ela trabalha com essas coisas de bioterrorismo também, e ela tá lá para proteger o James, que aparentemente ele tem um sangue muito valioso que pode ser a cura pro vírus. E que tem uma nova Umbrella chamada Neo Umbrella que quer a Cherry para eles, porque a Cherry tem esse vírus adormecido dentro dela e pode ser a cura pro vírus, mas a gente não sabe para que eles querem isso. Provavelmente para não ter a cura do vírus, ou se eles próprios se infectarem e se curarem. Aqui a gente tem coisas muito interessantes também, como um T-Rex infectado. É tipo, na verdade é um bicho que parece um dinossauro. Coisas maravilhosas. Aqui a gente também tem Ada Wong, que é revelada como filha do Wesker. Aí a gente descobre que ela tem, na verdade, uma mulher fingindo que é ela. A gente tem uma Ada falsa e fica nesse negócio de vai e vem a da verdadeira Ada falsa, a da verdadeira fala com não sei quem, a da falsa fala com não sei o que lá. E a campanha dela, ela é separada das outras campanhas. Tipo, o jogo se divide em 4 tramas, mas a dela, por um tempo, você tinha que zerar tudo pra desbloquear. Hoje em dia você pode zerar tudo junto, que a dela tá lá também. Esse jogo ele se passa parte na China, parte nos Estados Unidos, parte na China, parte não sei na onde. Assim como o quinto jogo se passava na África, o que é bem interessante. E aqui a gente vê a Neo Umbrella sendo destruída, explodida pela Ada e companhia, e todo mundo fugindo lá de helicóptero novamente. Aqui a gente pode pensar que tipo, o vírus ele mostra outra face dele, ele também pode usar para mutações, tipo, a Ada tinha uma Ada fake, e tipo, pegaram o corpo de uma mulher chamada Carla e botaram o vírus nela pra ela virar meio que um duplo da Ada, pra eles poderem usar como pra Ada. Então, quando você vai pensar em franquias mais lá pra frente, em jogos mais lá pra frente, talvez isso faça sentido, porque eles podem ter pegado essas informações. Eu não vejo muita ligação com os outros, mas é bom ver a evolução do vírus e da propagação, e rever também as carinhas que a gente ama na franquia de Resident Evil. This shit ends now. E agora a gente chega no Resident Evil 7, que é o Resident Evil que deu um revival em toda a franquia, na minha opinião. Tipo, a gente teve o remake do 2 e 3, que eu gostei bastante do remake do 2. O 3 eu concordo que muita gente poderia ter sido melhor. Mas o Resident Evil 7, ele tem uma atmosfera diferente. Ele foca muito no terror psicológico, porque você é o Ethan Winters, você não é ninguém. Você não é um super espião, você não é um agente do governo, você não é analista de bioterrorismo, você não é nada, você só é o Ethan Winters procurando pela sua esposa. O que acontece no Resident Evil 7? O Ethan tá com a esposa dele, a Mia Winters, desaparecida, sei lá, uns 3 anos. Aí um dia ele recebe uma mensagem, uma carta, um vídeo, eu não lembro agora, mas ele recebe uma mensagem dela falando: amor, venha me buscar, estou nesse lugar aqui. Então ele vai até nesse lugar que é uma zona rural, habitada por uma família, tem uma mansão rural lá dos Bakers, e parece que ela tá lá, só que parece que tá tudo abandonado. Então o Ethan, ele entra nessa casa e começa os horrores, e tudo horroroso, e muito susto, muito medo, porque a família deles é completamente maluca, e tá todo mundo infectado, só que é aquele vírus que a gente viu em Code Veronica, onde as pessoas têm noção do que tá acontecendo. Tipo, não tem noção, elas são racionais, elas entendem. Tipo, mas elas são psicopatas e elas ficam monstruosas. Tipo, elas meio que têm uma amnésia de quem elas foram e elas aceitam quem elas são agora. Aqui também você explora lugares que tem o estudo da Evelyn, que é a criança, que é a grande vilã desse jogo, que ela foi feita com uma arma biológica, só que ela ficou muito forte, então ela teve poderes sobrenaturais. Ela é tipo uma Eleven do Resident Evil. E assim que ela foi tirada de dentro do laboratório que era vindo, que acabou caindo na orla ali da região, e a família Baker acolheu a menina, ela envelheceu muito rápido e começou a ficar tudo louco na casa, e todo mundo infectado, tudo podre. E curiosidades: Resident Evil 7, a família Baker, ela é baseada, assim, ela tem várias referências a filmes diferentes. Tipo, o carinha lá, o velho, ele é baseado no carinha do Iluminado, aquele lá que bate na porta e fica: hey, Johnny. A família, ela é baseada na família do Deeperface, do Ataque da Serra Elétrica, então todo mundo é meio doido. Várias referências a outros filmes americanos nesse jogo, que é bem interessante pesquisar. Mas foco é, o Ethan, ele consegue
resgatar a esposa dele. Ele salva a esposa dele que estava infectada, ele encontra a cura e salva a esposa dele. Eles acabam, tipo, destruindo todo mundo lá. E o chefe lá da casa dos Bakers acaba virando um monstro gigantesco. Acho que é a Evelyn, na verdade. E o Ethan, né, coitado, não sabe fazer nada. E acaba vindo um avião, um aeromóvel do céu com o símbolo da Umbrella, com o Chris lá indo resgatar o Ethan e matar toda aquela coisa. O que me faz pensar, o Chris trabalhando pra Umbrella? Então a gente volta lá, ó. Volta lá no Resident Evil 6, quando fizeram o duplo da Ada. Fizeram o duplo do Chris? Será? Possível, hein? Bem possível. Isso ficou com, tipo, ficou uma pulga atrás da minha orelha. E aí que a gente entra no Resident Evil 8, onde o Ethan tá lá com a esposa dele, eles se mudam pro leste europeu, porque o Chris fala pra eles, vamos lá pro leste europeu, vai ter sua vida de volta, viva feliz com a sua família. Aí muda o Ethan e a Mia pro leste europeu, a Mia fica grávida, o Ethan começa a fazer um intensivão de treinamento militar pra ficar, né, top, se alguma coisa acontecer, eu tô aqui, ó, com meu intensivão, pronto pro Enem. Só que um belo dia, ele tem uma DR ali com a Mia meio estranha, porque a Mia tava lendo história de terror pra criança e, tipo, uma coisa meio perturbadora, e a Mia tava numa calmaria meio estranha. Ele fala, mulher, olha só que tudo que nos aconteceu. Você foi sequestrada por 3 anos sumida. Eu fui lá atrás de você, tava tudo podre, você tava podre, tava geral podre. Mulher, pelo amor de Deus, não finge que nada tá acontecendo. Aí ela fica puta, ela vai botar a criança pra dormir. Só que aí, quando eles estão lá discutindo, quebra um vidro lá da janela dele, aparece o Chris, aparece vários marmanjos lá que trabalham pro Chris, dá um tiro no ombro da Mia, aí meio que o Ethan vai tentar salvar a Mia, aí ele começa a vir uma rajada de tiro, ele se esconde, ele vê a Mia toda baleada ali no chão, que baleou ela toda, e o Chris aparece, e os caras lá põem ele pra dormir. Aí o Ethan é botado pra dormir, só que antes de botar ele pra dormir, o Chris fala, pega esse cara aí, e a filha dele, e some, o menino é botado pra dormir e não lembra de nada. Aí ele acorda num lugar frio, no larejo, muito doido. Aí ele vai andando assim e várias pessoas infectadas. Aí começa o Resident Evil 4. Tem um monte de gente infectada, tem culto, tem coisa pegando fogo, tem lobisomem, os Lincolns, tem um monte de coisa louca. Nesse jogo aqui a gente tem a introdução do vírus do parasita, eu não sei como é que se fala o nome desse parasita, mas eu acho que eu posso chamar ele de Cadu. O vírus, ele deixa as pessoas muito fortes, tipo, transforma as pessoas em armas biológicas de verdade. É como se ele for compatível com você, você vai virar um monstrão muito poderoso. Aqui a gente tem 4 vilões, além da Mãe Miranda, e aqui a gente descobre que a Mãe Miranda, ela é da idade do Temer, ela é centenária, ela tem muitos anos de vida. Aí você é introduzido a quatro vilões, além da Mãe Miranda. Tem a Alcina Dimitrescu, tem o Karl Heisenberg, tem o Morrow, não sei falar o nome dele, e tem a Monovienta, que são pessoas infectadas que sofreram uma mutação, mas viraram armas biológicas de verdade. Esse parasita, ele foi estudado e desenvolvido pela Mãe Miranda. A Mãe Miranda é uma moça que, apesar de bonita e vestir uma roupa muito legal, ela é muito velha. Ela tá tentando reviver a filha dela da época da gripe espanhola. Você tem noção de quando foi a gripe espanhola? Pois é, nem eu. Então ela tá querendo reviver a filha dela, é ela que sequestra a Rose, a filha do Ethan, e ela quer fazer um sacrifício. Ela quer que a filha dele se torne a filha dela. Então, rolê danado. Só que o que a gente descobre aqui no Resident Evil 8? Que o Cadu, na verdade, ele foi o primeiro vírus. Que o Oswald Spencer, ele se baseou na Miranda para fazer o T-vírus, nas armas biológicas. Porque o vírus do mofo para ele era muito poderoso. E quem é o Oswald Spencer? Ele é o fundador da Umbrella Corporation.
Então tudo, na verdade, começou na Miranda, porque a Miranda, além de centenária, ela é uma cientista muito inteligente e também especialista em vírus. Então ela fez essas mutações e mutou todo mundo da vila e fez experimentos com todo mundo até chegar no vírus perfeito, que eu não sei qual é, eu acho que seria ela mesma, no caso. Então ela deixa tipo as pessoas vivendo lá por anos com aquele vírus, faz um culto, deixa os lords dela lá muito poderoso e tudo por causa do vírus morfo, o que deixa o Ozzy Spencer com os olhos arregalados. Chris, what have you done? He's gone. E acho que as histórias não pareçam ter tanta conexão, eu acho que a gente pode pensar que o vírus conecta tudo. Então no Resident Evil 9 a gente tem a Alice, que é a repórter de Outbreak, tem a filha dela, que provavelmente ela deve ser uma analista do governo, e a gente tem o Leon também. Então Resident Evil a gente vai ter 2 jogos em um. Vai ter o terror atmosférico e psicológico do Resident Evil 7 e a gameplay do Resident Evil 4, só que o Leon vai ser a parte do Resident Evil 4 e a Grace é o Resident Evil 7, que eu acho bem interessante. Então a gente vai ver mais desse vírus que parece o Cadu, ou que seja o Cadu também, que talvez não seja o vírus morfo ali, talvez seja o T-vírus ainda mais evoluído, porque a gente vê vilões no trailer que tem já essa consciência, são psicopatas, mas são monstruosos. E a gente também tem um pouco dos infectados parecidos com os infectados do começo da franquia, o que é bem interessante. Então, gente, essa foi a cronologia de Resident Evil. Eu definitivamente não expliquei da melhor maneira, porque é uma história bem confusa, ela é cheia de furos, cheia de reviravoltas, cheia de coisas absurdas, mas é bom pra gente ter uma conexão entre todos os jogos, e eu espero que você tenha gostado. Então se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha e comenta qual que é o seu jogo favorito da franquia.